Fala galera, a professora Rafaela Dias aqui com vocês novamente, nosso terceiro encontro, nossa terceira aulinha ali sobre questões comentadas, totalmente discutidas aqui, explicadinhas passinho por passinho do Enem nesse caso. Ainda estamos no Enem 2020, mas conforme as nossas aulas forem seguindo, a gente vai atualizando para as versões mais recentes até chegar na de 2022, a versão anterior ali que a gente teve. Então vamos lá. Hoje nós vamos mexer um pouquinho aqui com radioatividade e também com a parte de poluição. Questões ali que a gente tem uma certa ligação para a gente dar uma discutida. Então vamos lá. Embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, recentes conflitos geopolíticos têm trazido preocupações em várias partes do planeta e estimulado discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa. Além do potencial destrutivo da bomba atômica, uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico é a poeira radioativa, deixada após a bomba ser detonada. Qual é o processo envolvido na detonação dessa bomba? Beleza, então vamos aqui pensar. Em geral, depois a gente vai para a alternativa. Coisinhas que a gente dá para a gente destacar somente nesse enunciado aqui. Recentes conflitos geopolíticos. Então, nesse caso, gente, a gente tem uma ligação direta aqui com atualidades. Então, seria ali, nesse período de 2020, transição ali de 2019 para 2020, nós tínhamos vários conflitos acontecendo ali. Vou citar para vocês ali mais ali no nosso finalzinho da aula, que eu comento um pouquinho sobre atualidades. Mas aqui a gente já tem uma questão explícita que relacionava coisas que estavam acontecendo ali e está caindo aqui numa questão aqui dessa avaliação que nós temos aqui. Então, o importante aqui, gente, sempre estar ligadinho ali nas atualidades. Beleza. Outra coisa para a gente entender. Então, nós estamos falando de bomba atômica. A questão inteira está citando bomba atômica. Então, qual o processo envolvido na detonação dessa bomba? Que bomba? Uma bomba atômica. Aqui a gente já teria que ter isso direto ali no nosso pensamento. Outra coisa, outro termo que apareceu aqui para a gente dar uma discutida é poeira radioativa. O que é uma poeira radioativa? Qual que é o grande problema em si de uma bomba atômica? Claro que a gente sabe todo o seu processo ali que nós temos de destruição, mas a poeira radioativa, ela é, digamos assim, teve ali a explosão da nossa bomba, a detonação, depois o que vai acontecer? Todo mundo já deve ter visto algum vídeo, alguma simulação ali que aparece no YouTube aqui pra gente analisar, de como funciona ali a partir dessa explosão. Então, a gente tem aquela poeira que é resultado dessa explosão com uma temperatura altíssima, e que já tem essa carga radioativa nessa própria poeira. Então, essa bomba, ela tem esse poder de destruição não só nessa detonação, mas também nessa expansão dessa poeira ali, por isso que vai se arrastando ali, a gente vê o que a gente já tem históricos ali para a gente analisar de bombas atômicas que foram detonadas ali, para a gente ver esse potencial de destruição. Beleza, o que a gente já poderia começar a pensar nisso daqui? Bomba atômica. Então, o que a gente tem? Nós temos, então, processo de fissão nuclear. Fissão nuclear é o processo de detonação de bombas atômicas ali. Aqui, só se a gente soubesse isso daqui, a gente já olharia para a letra A de uma forma diferente. Então, a letra A, fissão nuclear do urânio provocada por nêutrons. O que é uma fissão nuclear? Fissão. Eu vou dividir esse núcleo. Então, quando a gente está mexendo, não se chama energia nuclear de propósito. Então, a gente tem ali esse trabalho no núcleo. Então, a gente tem ou essa fissão, que é essa divisão, ou a fusão de núcleos. Ou essa parte de conjunto ali, de formar ali um único núcleo a partir de outros subnúcleos, digamos assim. A fissão, então aqui nós temos um núcleo para a gente trabalhar. Houve, então, esse potencial de energia para se dissipar e tal, e a gente teve essa separação, essa fissão, que vai gerar, é claro, outros elementos ali para a gente ir trabalhando mais para frente, mas também a gente vai ter essa energia aqui sendo dissipada, sendo ali liberada para o meio externo para a gente ter, então, essa base ali de detonação da bomba atômica. Então, aqui a gente já teria um pouquinho de certeza, uma alternativa para a gente prestar atenção, porque realmente fissão nuclear é o princípio básico ali de detonação de bombas atômicas. Letra B, fusão nuclear, do hidrogênio provocada por prótons. Fusão nuclear, gente, a gente também está trabalhando com radioatividade, mas a gente está trabalhando com um nível de energia muito absurda. Aonde que a gente tem fusão nuclear, que a gente pode dar um exemplo? No Sol. Então, só para a gente começar a comparar o nível de energia que nós temos ali no Sol. Então, o que está acontecendo? Essa fusão nuclear, a gente tem uma discussão ali de bombas de hidrogênio. Seria um tipo
de radioatividade para ser trabalhada com um potencial destrutivo muito absurdo. Para a gente, digamos assim, detonar uma bomba dessa daqui feita, trabalhada a partir dessa fusão nuclear, nós precisaríamos de uma bomba a partir de fissão, uma bomba atômica, para detonar essa outra bomba subsequente. Então, a gente precisaria de duas ações consecutivas, de uma bomba atômica com base de fissão para ter essa dissipação de energia, esse excesso ali de calor, de potencial energético, para detonar essa nova bomba ali, essa bomba de hidrogênio que seria por fusão nuclear. Nesse caso, não é o que o nosso enunciado ali está pedindo para a gente está mexendo só com a bomba atômica, digamos assim, mais básica do que uma bomba de hidrogênio, que é, por exemplo, que a gente tem o funcionamento ali de fusão nuclear que ocorre no Sol. Então, aqui a gente já poderia dar uma excluída ali e tal. Letra C, letra D e letra E, vou tratar aqui uma discussão só para a gente ver. Desintegração nuclear do plutônio provocada por elétrons. Desintegração nuclear. Então, eu estou considerando que o núcleo foi desintegrado. A gente sabe que esse princípio de, digamos assim, de desintegração não ocorre nem em bomba de hidrogênio e nem em bomba atômica. Então, nada a ver essa C aqui. Associação em cadeia de chumbo provocada por pósitrons. Então, associação em cadeia também a gente não tem esse processo envolvido. Letra E, decaimento radioativo do carbono provocado por partículas beta. A gente poderia ter algum tipo de pensamento aqui para a gente pensar, partículas beta, eu tenho ali, sei que isso daqui tem a ver com radioatividade, mas decaimento radioativo também nada a ver com bomba atômica. O que a gente teria? Provavelmente uma confusãozinha ali entre a letra A e a letra B, mas o que nos desempataria aqui seria entender que as bombas atômicas ali que estão sendo citadas, elas são feitas a partir do princípio de fissão nuclear. Então, dessa quebra de núcleos que a gente tem ali, e a gente já excluiria a nossa letra B, que seria algo ali para a gente ficar ali confuso. Beleza, gente? Então, isso daqui é uma questão mais conceitual, mas principalmente resolvi escolher essa daqui para a gente ter esses recentes conflitos geopolíticos aqui, para vocês realmente verem que essas autoridades influenciam diretamente nos conteúdos que vão cair ali na nossa prova. Para a gente já começar a se ligar com isso, para a gente ver ali na versão que a gente vai tentar ali no final do ano, para a gente ver o que está acontecendo ali, para a gente trabalhar esses conteúdos atuais. A outra questão que a gente vai mexer, ela já envolve cálculo. Então, a gente não tem só questões conceituais ali, a gente tem cálculos também em ciências da natureza. Vamos lá, uma questão um pouquinho com um enunciado um pouquinho extenso, mas vamos seguindo. O crescimento da frota de veículos em circulação do mundo tem levado à busca e desenvolvimento de tecnologias que permitam minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2, massa molar igual a 44 gramas por mol, para os dois tipos de carros, a combustão e elétrico. Considere que os veículos tradicionais a combustão, movido a etanol, massa molar igual a 46 gramas por mol, emitem uma média de 2,6 mol de CO2 por quilômetro rodado e os elétricos emitem o equivalente a 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado, considerando as emissões na geração e transmissão da eletricidade. A reação de combustão do etanol pode ser representada pela equação química. Então, a gente tem a nossa equação aqui, a gente já pode dar uma olhadinha ali que ela já está balanceadinha, beleza. Foram analisadas as emissões de CO2 envolvidas em dois veículos, um movido a etanol e outro elétrico, em um mesmo trajeto de 1.000 quilômetros. Beleza. A quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma com o uso do veículo elétrico neste trajeto é mais próxima de. Essa questão aqui, em especial, ela gerou muita discussão depois ali que a gente teve processo de correção, de lançamento de gabarito. Por quê? Se a gente prestar bem atenção aqui, a gente está mexendo com o CO2. A gente está mexendo com reação de combustão, reação de queima. Mas, quando a gente vai tratar, mas o veículo elétrico ele não tem essa queima, ele não tem esse princípio. Aqui a gente teria que achar uma suposição para a gente resolver. A gente teria que envolver essa queima mesmo nos veículos elétricos para a gente ter ali um nível de comparação. Então, foi uma questão que gerou muita discussão, porque tecnicamente ali seria uma questão que a gente teria problemas conceituais ali, veículo elétrico mais queima, então seria uma questão ali pra gente pensar. Beleza, gente. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos fazer passinho por passinho aqui, vamos limpando esses enunciados gigantescos que aparecem aqui pra gente. Primeira coisa, a gente tem que ir tirando os dados que a gente vai precisar. Primeira coisa, vamos mexer ali
com essa produção que nós temos. Então, aqui, ó, por exemplo, considere que os veículos tradicionais a combustão, movidos a etanol, emitem uma média de 2,6 mol de CO2 por quilômetro rodado, e ali os elétricos 0,45 mol de CO2 também por quilômetro rodado. Vamos limpando e colocando essas informações aqui para gente. Então, esse EL aqui a gente vai se referir a elétrico e o ET a etanol. Então, a gente tem aqui 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado no caso dos elétricos e 2,6 mol de CO2 na base de etanol ali também por quilômetro rodado. Primeira coisa que a gente já tem que relacionar aqui é dar uma olhadinha nessa reação e já ver que é uma reação de combustão, é uma reação de queima, por mais que a gente tenha que supor ali no caso dos veículos elétricos. Então, aqui, primeira coisa que a gente também vai analisando, aqui, esses dados que foram dados para a gente por quilômetro rodado. Mas aqui no nosso comando, ele quer aqui, ó, em um trajeto de 1.000 quilômetros. Então, a gente já vai saber que esses dados que foram nos apresentados ali, ele é para 1 quilômetro. A gente vai ter que fazer uma conversãozinha ali no final, porque a gente não quer saber 1 quilômetro, a gente quer saber 1.000 quilômetros ali. Então, primeira coisa, vamos ver essa produção aqui, já vamos trabalhar com essa conversão. Eu sei que no caso ali dos movidos a etanol, com essa reação de queima, 2,6 mol aqui para cada 1 quilômetro rodado. Mas eu não quero 1 quilômetro, eu quero saber para 1.000 quilômetros. Então, eu quero descobrir a quantidade, quantos mols ali, que eu vou ter nesse trajeto de 1.000 quilômetros. Então, aqui para a gente já fazer essa conversão logo no início, para a gente não acabar se confundindo ali no finalzinho. Então, a gente vai fazer aqui, então, multiplicando o cruzado aqui, uma regrinha bem básica, x vezes este 1 aqui, x mesmo, 2,6 vezes 1.000, 2.600. Ah, mas é uma conta mais complicadinha de a gente fazer devido à grande quantidade de zeros. É só a gente deslocar a nossa vírgula. Primeira coisa, se a gente está multiplicando por 1.000, esse 2,6, a gente está multiplicando, esse número vai ter que aumentar. Então, a minha vírgula ela vai para trás. Tenho 3 zeros, essa vírgula vai se deslocar 3 casas. Então, 1, 2, 3. Nós já veríamos diretamente ali que a gente tem que adicionar 2 zeros. Então, aqui eu já tenho a minha quantidade certinha ali para 1.000 quilômetros, que é de 2.600 mol de CO2 ali sendo liberados, sendo produzidos nessas reações. Beleza. Agora, continuando. Aqui, o que a gente tem que se atentar bastante? Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa reação. Aqui na nossa equaçãozinha. Aqui a gente já tem tudo balanceadinho, não tenho nenhum número aqui na frente desse etanol, então ele é 1 automaticamente. Mas qual que é a proporção que a gente tem? Então, tomar muito cuidado, gente, quando aparecer a equação química, vamos dar uma olhadinha prestando atenção nesses coeficientes que a gente tem ali na frente dessas substâncias que aparecem aqui. Então, isso daqui é proporção. Eu estou dizendo, embora não apareça aqui, 1 etanol mais ali 3 O2 fazem aqui a reação e produzem ali 2 CO2 e 3 moléculazinhas ali de água. Então, a gente tem que considerar essa proporção na hora de fazer o cálculo. Grande parte dos erros, das confusões que a gente tem em estequiometria é esquecer desses números que estão aqui na frente e considerar tudo como 1 para 1. Ali, então, a gente segue com isso daqui. Então, beleza. A gente já tem aqui esses 2.600 mol de CO2. Mas a minha reação, ela está me dizendo que um etanol, ele produz aqui 2 CO2. Então, aqui, 1 mol de etanol produz 2 mol de CO2. Eu quero descobrir o quê? Minha questão pede para eu identificar a quantidade ali de etanol economizada. Então, eu já descobri aqui a proporção de CO2, mas ele quer o etanol. Então, eu tenho que descobrir aqui, ó. Eu já sei o CO2. Eu sei que foram produzidos aqui 2.600 mol aqui de CO2 nesse trajeto de 1.000 quilômetros. Eu quero descobrir quantos mol de etanol aqui foram utilizados. Ah, mas a minha questão vai me pedir ali em quilograma. Depois a gente faz isso daqui. Primeiro vamos trabalhar com a proporção da estequiometria. Então, aqui. De onde que eu tirei esse 1 mol de etanol, 2 mol de CO2? Aqui da minha reação, dessa minha proporção. Beleza. E vou multiplicar em x. Chamei aqui essa nova quantidade de y para a gente não ter ali vários x igual ali. Sempre quando a gente está trabalhando com o descobrimento ali de valores diferentes, trabalhem com letras diferentes para vocês conseguirem separar essas informações aqui. Então, beleza. Vou multiplicar cruzado, y vezes 2, 2y, e aqui 1 vezes 2.600, o próprio 2.600. A gente chegaria aqui a 2.600 dividido por 2, a gente tem que este trajeto,
de 1.000 quilômetros, ele tem ali essa proporçãozinha aqui, essa produção de 1.300 mol de etanol. Eu vou precisar disso daqui para fazer, dessa quantidade para fazer esse deslocamento. Beleza. Agora, o que eu vou entender aqui, gente? A gente já vai analisar diretamente essa quantidade que foi economizada. Então, beleza. Então, aqui a gente já tem objetivamente aqui o que a gente precisaria. Eu tenho, então, 1.300 mol de etanol. Agora, vamos trabalhar novamente com a nossa suposição. Então, aqui, ó, só vamos já começar a calcular também. A gente já mexeu com o etanol. Vamos mexer agora com os veículos elétricos, supondo que haja essa queima ali, essa produção, para a gente entender. Então, vamos lá. Aqui a gente faria, então, o mesmo jeitinho que a gente fez aqui. Eu sei que 0,45 mol ali para 1 quilômetro. Quem que me deu isso? O próprio exercício. Eu não quero descobrir para 1 quilômetro, eu quero descobrir para 1.000. Então, beleza. Então, vou fazer aqui a minha regrinha, vou multiplicar, vou ter aqui 1 vezes x, 0,45 vezes 1.000 também, 450 mol de CO2 para eu trabalhar. Beleza. Agora, a gente também vai mexer com a nossa reação de proporção ali. Vamos lembrar que a gente tinha na nossa estequiometria, a gente tinha 1 etanol para 2 CO2. Então, eu sei que 1 mol de etanol, ali vão ter essa produção de 2 mol de CO2. Mas eu quero descobrir aqui, ó, eu sei que eu vou ter essa produção aqui de 450. Então, eu vou descobrir quanto de etanol que, teoricamente, é claro, seriam necessários para esse processo aqui, para essa produção, para esse deslocamento de 1.000 quilômetros. Vou fazer minha regrinha ali. Então, y vezes 2, ali que a gente ia ter, e ia dar o 225 aqui direto. Então, 1 vezes 450, aqui só o 2 aqui na frente do nosso y ficaria 450 dividido por 2, 225. Aqui, gente, em amarelo, que já destaquei para vocês, a gente já teria a produção, o que a gente precisa para fazer esse deslocamento de 1.000 quilômetros. Então, a gente já tinha chego aqui que nós precisaríamos de 1.300 mol de etanol, e agora a gente tem 225 mol de etanol. Isso é, digamos assim, o que é necessário para fazer esse carro andar. Tanto para produzir o etanol, 1.300, ali para produzir essa queima a partir do etanol, e também esse carro elétrico, 225. Aqui a gente já poderia fazer o comparativo, que a gente tem, então, uma economia de 1.075. Então, carros ali movidos a combustível ou a combustão precisam de 1.300 mol, e aqui 225 mol. Claro que a gente sabe que não precisa no caso dos elétricos, mas essa questão aqui geralmente teve esse problema depois da aplicação devido a isso. Então, aqui continuando, a gente vai ter aqui então. Agora, eu vou transformar isso daqui em quilograma. Ele não quer isso aqui em mol, ele quer em quilograma. Ele já me deu a massa molar ali do etanol já no iniciozinho do meu exercício. Ele já me disse que tem 46 gramas ali para eu mexer. Então, eu sei que 1 mol de etanol, 46 gramas. Eu quero saber 1 mol? Não, eu quero saber o que foi economizado aqui, que foi 1.075. 1.075 mol para a gente descobrir. Vamos fazer a nossa regrinha de 3 aqui, faria a minha multiplicaçãozinha ali para ver, e eu teria aqui 49,450 gramas. Mas ele não quer em gramas, nossas respostas estão em quilogramas. Para a gente converter isso daqui, a gente chegaria a 49,5, aproximadamente. Por quê, gente? Quando a gente volta aqui, a gente tem, você não ia achar o 49,5. Ah, então eu errei, tem alguma coisa aqui que eu fiz errado. Mas vamos prestar atenção aqui no comando. A quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma com o uso do veículo elétrico neste trajeto é mais próxima de. Então, aqui a gente teria essa proximidade do nosso número encontrado ali, que foi o 49,5 desses 50 aqui, que é o para a gente discutir. Então, aqui a gente já tem uma questão super contextualizada, que envolve vários conceitinhos ali, e também matemática, que geralmente é onde aparecem várias dificuldades também. Então, gente, só fazendo um extra aqui pra gente. Então, vamos lembrar ali da nossa questão ali de conflitos geopolíticos. Então, o que a gente tinha aqui acontecendo em 2020, na transição de 2009 para 2020? Então, a gente teve um aumento crescente ali dos arsenais nucleares que a gente tinha. Então, isso daqui estava aparecendo em jornais, estava aparecendo ali em conteúdos da internet. Então, já era algo para a gente imaginar que teria ali numa possível questão do Enem. Então, relacionando diretamente a atualidades, isso realmente ocorre, gente. E aqui, a outra também,
A gente viu, então, radioatividade e poluição. Aqui a gente tem uma notícia. Emissão de poluentes bateu novo recorde em 2020, aponta relatório da ONU. Então, poluição também estava em discussão. Se a gente pegar a nossa provinha ali de Ciências da Natureza de 2020, a gente vai ver ali que a gente tem esses dois assuntos caindo em várias questões diferentes, é claro, em outros contextos, mas também para a gente analisar essa importância de estar ligado ali no que está acontecendo, para já ter uma ideia dos possíveis conteúdos, principalmente quando a gente trata de ciências da natureza. Então, gente, terminamos aqui o nosso terceiro vídeo, agradecendo aqui novamente a Cultive, indicando ali os meus canais para vocês. Ali tem canais específicos que eu trato de inclusão e também de outros assuntos. Agradeço e, espero vocês na próxima aula, hein, gente? Nosso encontro número 4 vai ser o nosso último encontro sobre ali as questões de 2020. Os próximos a gente já vai para 2021 e 2022. Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão de questões que vocês queiram também, coloquem aqui nos comentários, eu sempre estou acompanhando para eu deixar aqui cada vez mais próxima essas aulas aqui do gosto de vocês e também das necessidades. Então, não tenham problema, coloquem ali uma questão específica que vocês tiveram dificuldade, que a gente discute e eu já trabalho isso nos próximos vídeos. Então, gente, até semana que vem. Qualquer dúvida aqui nos comentários e muito obrigada!